Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este canal da Escola Profética Êxodo. Quem vos fala, apóstolo Josadac, especialista em paternidade espiritual, e você é muito bem-vindo nesse canal. Gostaria que você que é novo, desse o seu like, se inscrevesse no canal e fizesse com que a plataforma divulgasse ou até mesmo levasse esse conteúdo para muito mais pessoas. Aquilo que te transforma pode transformar 10, 20, 30, 40, seja o número que for, desde que você se comprometa em deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Seja muito bem-vindo à nova série que estamos desenvolvendo nesse canal, e esta é a primeira aula desta nova série, que é o Espírito Santo. Quão é importante nós aprendermos sobre esta pessoa da divindade e por que precisamos urgentemente desenvolver conteúdo do gênero, para que saibamos que, como igreja, estamos a viver não apenas os últimos tempos, mas esse é o último tempo pelo qual o derramar do Espírito Santo será de tal maneira muito forte, em que muitas placas, religiões vão perder o controle. Perder o controle de que maneira? Você sabe que 20, 30 anos para frente, ou então de 20 anos a 30 anos para cá, a igreja, de forma religiosa, limitou a ação do Espírito Santo à vida das pessoas. Fomos catalogados a viver dentro dos quadrados religiosos ou das instituições religiosas de uma maneira em que limitamos a ação do Espírito, em particular líderes limitaram o fluir do Espírito, a grande necessidade ou a chama que outrora ardeu no coração de centenas e milhares de pessoas. Você percebe que essa chama foi apagada por centenas de pastores, líderes religiosos, que apenas incutiram na mente do povo a grande necessidade do intelecto. Não que seja errado, mas entendamos uma coisa: a igreja não cresce por meio do intelecto apenas, ou do desenvolvimento emocional, psíquico, ou até mesmo de sabedoria. Não, a igreja cresce pelo poder do Espírito, pela unção do Espírito, pela presença do Espírito. Quando a igreja entender que é graça e conhecimento são os dois pés que levam realmente o evangelho a ser forte, o evangelho a ser produtivo e o evangelho a ser realmente algo prazeroso para se levar à vida do mundo ou das pessoas em particular, então entendemos qual é necessário aprendermos um pouquinho sobre o Espírito Santo. Não é o primeiro canal, nem muito menos a primeira pessoa que fala sobre isso, mas eu acredito que esse é um assunto da hora para desenvolvermos e trazermos realmente a grande sede e necessidade de o povo começar a voltar a buscar incessantemente a presença do Espírito Santo. É nele que está o poder dos últimos tempos. É nele que está a unção regeneradora do caráter, da integridade, do fogo de Deus no meio da igreja. É no Espírito que está a força do Evangelho. É no Espírito que está a dinâmica ou a desenvoltura, tanto geográfica, tanto espiritual, tanto de empoderamento da igreja. No entanto, fique conosco até o final e eu acredito que será rica essa aula para a sua vida. Então, o texto pelo qual eu vou me fundamentar é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso e, encontrando alguns discípulos, versículo 2, disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós sequer ouvimos se há algum Espírito. Em outras expressões, ele diz assim: nós nunca ouvimos falar que haja um Espírito Santo. Entendendo primeiro, quando nós recebemos a fé, nós nos tornamos não apenas filhos de Deus, mas nos tornamos discípulos de Cristo, seguindo seus mandamentos por meio das Escrituras, obedecendo os seus mandamentos, andando em conformidade ao pensamento que ele estabeleceu
para todos aqueles que entram na classe de ser discípulo, pois Cristo é o maior, melhor mestre que educa tanto o caráter, tanto a personalidade e tanto quanto transforma a vida daqueles que decidem e se comprometem em ser discípulos. A Bíblia vai dizer claramente que eles receberam o batismo de João. E você sabe que todo mundo que recebe o batismo de João é aquele que, primeiro, arrependeu-se dos seus pecados, segundo, confessou a Cristo como Senhor e Salvador, e, em terceiro, se compromete em ir para o batismo nas águas. Quando ele vai para o batismo das águas, que é uma dimensão pelo qual é o princípio do nosso discipulado como cristão, quando a pessoa se batiza, se torna uma nova criatura, então nós entramos na classe dos discípulos, daqueles que vão seguir a Cristo, obedecê-lo, amá-lo, respeitar os seus princípios ou os seus ensinamentos, colocar em prática aquilo pelo qual ele deixou escrito, entendeu? Não é teoria, não é filosofia, não, é a Bíblia Sagrada, o que ele deixou escrito na Bíblia Sagrada, como ser e desenvolver uma conduta de discípulo, um cristão realmente que professa Cristo, vive Cristo, reflete Cristo, pois uma das maiores vontades de Deus, o Pai, é que cada um de nós reflita Cristo nas suas obras, reflita Cristo no seu caráter, reflita a pessoa, ou seja, reflexo da pessoa de Jesus para o mundo perdido e em pecado. No entanto, eles foram batizados no batismo de João para o arrependimento, tornando-se assim discípulo e se comprometendo com os ensinos de Jesus. Só que vindo o apóstolo Paulo, um dos homens mais como se diz, um dos homens mais coerentes no ensino da palavra, um dos homens cheios do Espírito Santo, de tal maneira que estabeleceu fundamentos, né, do Evangelho, ou estabeleceu, ou Deus por meio de Paulo, ele fincou, entendeu, os princípios do Evangelho sobre a vida da igreja. Então você percebe que Paulo, sendo esse apóstolo cheio do Espírito Santo, movido, né, numa paixão muito grande de ganhar alma, de fazer discípulos para Jesus, ele agora está numa região de Éfeso. Nessa região de Éfeso tem os irmãos. E esses irmãos, né, obviamente que são os cristãos, os discípulos de Cristo, aqueles que tinham vamos lá, no nosso termo de hoje, uma igreja, né? Eles frequentavam uma igreja, ou até mesmo faziam parte da liderança de uma igreja. E Paulo foi para essa igreja dentro de Éfeso. E dentro dessa igreja, ou dentro dessa comunidade, ele entra, né, dentro desse ambiente de culto, aonde ele vai, né, respeitar o culto e também vai estar com os irmãos. Só que, segundo uma conjecturação, chegando o final do culto, Paulo acha alguma coisa quase que meio que estranho. Por que meio que estranho? Porque, sendo ele um dos homens cheios do Espírito Santo, ele sentiu a necessidade de promover essa presença do Espírito no meio do povo. Não que o povo não tinha Deus, não que o povo não tinha Jesus como Senhor e Salvador. Tinha, mas havia uma necessidade de poder conectar esses irmãos à presença gloriosa do Espírito Santo. E Paulo aí vai continuar dizendo, então vamos lá no versículo de número 2, diz assim: disse-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Paulo faz essa pergunta aos irmãos: vocês quando receberam a fé, quando receberam a Cristo, vocês foram batizados com o Espírito Santo? Vocês receberam a presença do Espírito Santo? Aí os irmãos acabam respondendo, e ele disseram-lhe, nós sequer ouvimos se há algum Espírito. Significa, os irmãos não tinham conhecimento de que o Espírito Santo já foi liberado desde o momento em que Jesus foi assunto ao céu. A Bíblia disse que Paulo, olhando para os irmãos, fazendo essa pergunta, e os irmãos dizem assim, nós nem conhecemos o Espírito Santo. E isso é uma grande verdade no tempo de hoje. A maioria das igrejas e dos movimentos que deixaram de enfatizar a presença do Espírito Santo,
deixaram de buscar a presença do Espírito Santo, e principalmente para a nossa geração nova, menina, que desconhece muitas coisas sobre Deus, sobre a pessoa de Jesus, sobre os mandamentos pelo qual foi estabelecido por Jesus, nos princípios de nós andarmos em sua presença. Você percebe que há um grande vácuo, há um grande vazio na nossa geração, há uma grande necessidade dos pais na fé, os homens de Deus, líderes de igreja, começarem a promover novamente a busca pelo Espírito Santo. É muito importante, pois esses irmãos não conheciam o Espírito, nem sabiam que o Espírito Santo já foi liberado. Eles nem tinham noção que o Espírito Santo já foi entregue aos seres humanos, já foi entregue em particular à igreja, desde que Jesus voltou para a eternidade, voltou para o céu. E a Bíblia vai dizer claramente, então Paulo olhando para aquela situação, versículo número 3 vai dizer assim: e ele disse-lhes, em que batismo que? Então. E ele diz assim, ele disse-lhes, em que sós batizados? Então. E eles disseram, no batismo de João. Então Paulo disse, certamente João batizou com um batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que haveria depois dele, ou viria depois dele. E isto é Cristo Jesus. Versículo 5. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Versículo 6. E tendo Paulo impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Sabe o que estava acontecendo? Paulo entendeu que a necessidade de termos o Espírito Santo é tão grande, pois é por meio do Espírito que a obra de Deus cresce. É por meio desta unção, é por meio da presença gloriosa do Espírito Santo que a igreja será relevante nesta terra e principalmente nesta última instância. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Deus que foi liberado a nós para conduzir a igreja nesses últimos tempos. Precisamos proclamar, precisamos gritar em alta voz e bom som, entendeu? Precisamos levar as pessoas a uma busca intensiva pela presença gloriosa do Espírito Santo. Então eu quero encerrar apenas essa aula e dizer, as próximas aulas nós vamos aprimorar um pouco mais e conhecermos um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Quão é importante nós recebermos o Espírito e andarmos no Espírito para que verdadeiramente como igreja, pessoa, como igreja, instituição, sejamos relevantes nessa terra, cumprindo um chamado eficaz, poderoso e sobrenatural. A grande necessidade de recebermos o Espírito Santo, hoje, mais do que nunca, precisamos de pais, líderes espirituais, que sintam a dor que Paulo sentiu em comunicar a presença do Espírito Santo. E eu acredito que isso vai trazer uma grande revolução espiritual no nosso meio, tanto quanto evangélico, tanto quanto religioso. Quando eu falo de religião, não estou falando daqueles cumpridores apenas de forma obsessiva de dogmas implantados por suas igrejas. Não, estou falando de religião, aquilo que vem de ligar o homem a Deus, Deus ao homem. Deus abençoe você, fique na paz e espere pela segunda aula que será muito poderoso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e tudo de bom.